Fala galerinha do Futebol na Veia, tudo certo com vocês? Eu sou o Leonardo e hoje estou aqui com o Renan e o Bruno mais uma vez, né, para a gente fazer um debate sobre umas pautas quentes aí do fim de semana, né, que rolou muita coisa, teve até impeachment de presidente de clube, polêmica com arbitragem, futebol europeu, vamos falar também de Libertadores e Champions League que temos aí essa semana, né, terça, quarta e quinta, né, a Libertadores e a Champions na terça e na quarta. Então, assim, já vamos começar falando do impeachment, né? O presidente Santos foi oficialmente impeachmentado, né? Ele já estava afastado, deu o período e aí conseguiram o impeachment. É algo que a diretoria do Santos já queria há muito tempo e a torcida pedia há muito tempo, né? O José Carlos Pérez fez um comando muito ruim, né? Queria saber de vocês o que vocês acharam disso e se vocês acreditam que isso vai passar a ser normal aqui no futebol brasileiro por conta de vários casos de corrupção. Bom, primeiramente cumprimentar o Léo, o Bruno, como sempre, né? Cumprimentar quem está assistindo a gente. Léo, eu acho que assim, existem casos e casos, né? O do Santos foi mais um desses que, né, tem toda a situação envolvendo fora de campo, extra-campo, aquele negócio de má gestão, de corrupção, de você levar um pouquinho aqui, fazer aquele famoso caixa 2, né? E se a gente for analisar, eu acredito que na maioria dos clubes tem isso. Só que no do Santos foi um caso mais aberto e que mostrou um rombo assim enorme. Quantos jogadores o Santos vendeu na gestão do José Carlos Pérez e recebeu uma baita grana em cima disso? E aí, do nada, o clube aparece endividado, não paga salário, não paga as coisas que tem que pagar, fica tudo, né? Então, isso evidenciou mais ainda. Eu acredito que se não tivesse acontecido toda essa questão das vendas dos jogadores, disso ficar tão claro assim, talvez não tivesse acontecido. Por isso eu acredito que não vai acontecer em outros clubes. Por exemplo, a gente tem o Corinthians, que é um caso forte disso. O Corinthians é um clube que está muito endividado, todo mundo questiona muito o Andrés, né? Ele até pediu afastamento agora e tudo mais. Só que ninguém vai lá e tem a coragem de abrir um processo desse. Ninguém, né? Não acontece. Infelizmente não acontece. O ideal seria que em todos os clubes que acontece isso, assim como na nossa política normal, né? Na política do nosso dia a dia mesmo, na política do país, deveria acontecer. Mas como não é tão claro e evidente assim, não vai acontecer, infelizmente. Mas é o ideal. E para o Santos é uma boa, né? Se livrou de um câncer. Diria que um dos grandes cânceres do Santos é o presidente. Porque a gente viu que o Santos, o que o Cuca está fazendo com esse time do Santos, mesmo com esses problemas. Se tivesse um presidente decente, talvez não estaria, na verdade, estaria muito acima do que está hoje, né? E olha que hoje ainda tá bom pelas pretensões do Santos, por tudo que tem acontecido. Então, o Santos se livra de um câncer, o torcedor santista respira um pouco mais aliviado, mas as dívidas continuam. E aí vai caber a quem assumir, a quem ficar, que vai ter que cuidar com isso. Esse é o grande problema da questão política. Um faz a besteira e os outros vão ter que arcar. E aí vai depender muito da índole dos outros e também da gestão, né? Bom, Léo, queria cumprimentar você, o Renan, a todos que estão assistindo a gente aí. Bom, o impeachment do José Carlos Pérez merecidíssimo, né? Isso só mostra o quão o futebol brasileiro tem corrupção por trás do campo, né? Tem corrupção nas salas, nas diretorias do clube. E, cara, ele foi o pior político da história. Político não, desculpa. O pior presidente da história do Santos, né? Pô, o cara endividou o Santos, o cara ferrou com os cofres do Santos e tava continuando no clube. E no impeachment dele, de 1.078 votos, 1.005 foi a favor do impeachment. Então, era unanimidade os sócios do Santos querer a saída dele. E foi o que o Renan falou mesmo, essas vendas de jogadores em um valor absurdo deixou escancarado, né? O que ele fez no Santos. Como na venda do Rodrigo, que nem é, os grandes jovens que o Santos revela e vende por um valor absurdo, e nunca tinha dinheiro para pagar suas dívidas e tudo mais. E eu estava pesquisando, em 2018 e em 2019, o Santos teve um déficit de 77 milhões de reais. E agora em 2020 até dezembro já foi 60 milhões de déficit. Então, cara, ele deixou muito claro o quão quebrada que ele deixou a gestão financeira do clube. E agora foi o que o Renan disse mesmo, vai deixar agora para o próximo que assumir, né? Um quebra o clube, rouba dinheiro e tudo mais,
e depois sai como se nada tivesse acontecido e o clube fica lá, todo quebrado, desestruturado, para o próximo que vai assumir. Então, tinha que ter saído do cargo sim, com toda certeza. Assim, o Pérez, ele já faz um tempo que ele está sendo muito criticado. Eu acho que não, assim, não tem nem como proteger ele. O impeachment foi muito, assim, foi a melhor coisa, né? Eu acho que o mais justo. E para vocês terem uma ideia, né, já saiu matéria dizendo que o Carlos Pérez ele tem um cartão, né, do Santos, que é um cartão que o cara usa para sair com o jogador, para negociar, né? Os caras eles saem com dirigente, clube, empresário de jogador, e ele tinha o cartão do clube para isso. E ele usava para coisas pessoais esse cartão, a coisa da casa dele. Então, assim, ele usou muito dinheiro do Santos. Né, os números que o Bruninho aí provam que o Santos entrou numa dívida e sendo que, poxa, vendeu o Rodrigo agora por uma bolada. Já vi vendendo outros jogadores por um dinheiro. Alguns jogadores da base que a gente nem viu jogar foram vendidos. E não tem dinheiro no caixa, pelo menos para estar ok, não para estar com esse buraco que tava. Né, jogador sem receber. Então, eu acho que foi assim, muito merecido o impeachment. Demorou e assim, tentaram muito. Várias vezes ele foi afastado e não conseguiu o impeachment, até que agora conseguiu. Foi tarde, por conta que né, em dezembro já tem eleições de novo e já vai entrar outro. Então, assim, ele já estava para sair. Então, eu acho que na cabeça dele deu tudo certo, né? Porque ele queria roubar né, e usar o dinheiro do Santos. Ele usou por tanto tempo e só foi mandar embora no final do seu mandato. Então, assim, tá muito no lucro. E eu não sei se isso vai ficar normal no futebol brasileiro, mas eu acho que as coisas vão começar a transparecer, né? Porque o Cruzeiro é um exemplo disso. Né? O Cruzeiro, como que a gente ia imaginar que o Cruzeiro ia estar em 2020 na situação que ele está? Porque em 2018 ele era a Copa do Brasil, em 2019 ele começou o ano e as pessoas contavam ele como campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e ele terminou o ano rebaixado. Então, assim, os buracos eles vão aparecer numa hora. Né? O Corinthians tem os problemas deles lá, mas, assim, pelo menos atualmente, aos poucos eles estão se acertando quanto ao grupo, de pagar o salário e tudo mais. O Atlético Mineiro é um time que a gente tem que ficar esperto, porque está entrando muito dinheiro. Mas será que não tá pegando dinheiro de outro ponto? E aí uma hora acaba? A gente não sabe. Né? A gente acredita que é o BMG que está bancando, mas, enfim. Então, pode ser que aconteça, né? Por conta dos valores estarem muito astronômicos hoje. Né? Um time vendeu um jogador por 30 milhões de euros, né? Que hoje a nossa moeda dá 200 milhões de reais, né? Para mais. Então assusta, e aí acontece que a gente não imagina como que o time vai ficar sem dinheiro, e acaba ficando. Investimentos mal feitos, roubo e entre outras coisas. E isso não aconteceu no Brasil, né? Na Europa também é muito frequente esse caixa 2, né? O exemplo que a gente sempre dá é o do Barcelona, né? O Bartomeu. O Bartomeu, por muitos anos, fez um caixa 2 ali no Bar, só que demorou para ser desmascarado, mas uma hora a máscara cai. Mas a gente tem que torcer para isso acabar, para os corruptos serem pegos, né? Porque eles podem muito bem acabar com o time. O Cruzeiro está se reconstruindo aí. A gente nem sabe quando o Cruzeiro vai voltar a ser o Cruzeiro que a gente viu anteriormente por conta de má gestão. Agora falando do Internacional, né? Ontem à noite o D'Alessandro publicou uma carta se despedindo, né? Ele vai sair do Inter, acho que no final da temporada. É um cara que é ídolo do Inter, entre outras coisas. E assim, o torcedor do Inter não mete palavras para elogiar o D'Alessandro. Só que o problema é que o momento do Inter não é bom. Né? O Inter perdeu o Kudê, já estava numa decadência, né? Já estava caindo, mas a gente ainda colocava o Inter como um time para brigar e perdeu para o Fluminense no final de semana. E agora a gente não sabe mais qual que é do Inter. O Inter foi eliminado da Copa do Brasil. Tem um confronto dificílimo na quarta-feira contra o Boca, né? Que a gente pode até falar disso mais para frente. E eu queria falar para vocês o que vocês acham da situação atual do Inter. Vocês acham que ele tem uma chance de ter uma retomada boa no Brasileirão? Ou vocês acham que ele vai ficar ali no G6 no máximo? Bom, Léo, primeiramente falando da perca do D'Alessandro aí no final da temporada, o Inter vai perder muito, né? Em espírito de liderança, um cara que lidera o time dentro de campo, só que também não vinha jogando nos últimos jogos, né? Não vinha atuando por conta da idade, ficava muito no banco de reserva muitos minutos, mas é um dos maiores ídolos da história do clube, né? Então, perde muito nesse espírito de liderança da equipe. E o Inter perder mais uma, cara, não é nada surpreendente pra gente, porque logo quando o Abel chegou, o Renan disse que ele vinha só para
meio que afundar a história que ele tem com o Internacional e tá provando isso. Porque, como nós já dissemos aqui muitas vezes, ele é um técnico ultrapassado no futebol brasileiro. Já havíamos falado que ele já deveria ter se aposentado há um tempo e ainda continua trabalhando. E ele não conseguiu manter o Inter que o Kudê deixou. Ele não consegue mostrar o bom futebol que o Kudê deixou para o Internacional. Então, o Inter tem. É meio difícil falar isso, mas o Inter tem tudo para decair cada vez mais no brasileiro. Porque do jeito que vem jogando, vem mostrando um futebol feio. A torcida já foi protestar na frente do CT, colocando lá numa faixa lá salários em dias, mas futebol atrasado. Então é complicado. Vai tudo se juntando e vai criando uma bola de neve nesse protesto da torcida, no Abel que não consegue fazer um bom trabalho, o time que não consegue jogar bem. Então, para mim, acho que o Fluminense é um bom, é uma surpresa, né, no campeonato, vem fazendo um bom campeonato aí com o Dair, jogou bem, mas eu acho que o Inter tem tudo para não ficar entre os 6 melhores do campeonato e não se classificar para a próxima Libertadores. Não é novidade para ninguém o que eu penso aqui sobre o Inter. Eu já falei várias e várias vezes, não só aqui, mas também nas lives que a gente faz. O Inter, dos primeiros colocados, era o que tinha o pior elenco. O elenco limitado, que o Cudê tirava leite de pedra com ele. Por exemplo, traçando uma comparação, o Corinthians de 2017. Era um elenco que não era muito badalado, que não tinha grandes nomes, mas que tinha um treinador que conseguia fazer aqueles caras jogarem de acordo com o esquema que ele armava. Quando o Abel assume, que aí o Bruninho já até comentou aqui, que eu falei que ele vinha basicamente para manchar a história dele no Inter. E foi mais ou menos isso. Mas que treinador que ia aceitar assumir nessas condições, né? Só alguém que tem uma identificação muito grande para aceitar um desafio desse, por mais que tudo tivesse acontecido lá no Inter. Eu acho que o Inter pode brigar por G6, eu acho que vai ficar, até porque o campeonato é muito instável, então isso contribui muito, né? Por exemplo, uma equipe que está na zona de rebaixamento ganha, pula para a 10ª colocação. E aí na outra rodada, esse time perde e cai para a zona de rebaixamento de novo. Então, o campeonato é muito instável. Então, e até na parte de cima mesmo, isso acontece muito. A gente vê essa troca de liderança o tempo inteiro acontecendo. Então, eu acho que o Inter vai ficar ali na parte de cima, ali no G6, consegue uma vaga na Libertadores, mas não vai ser mais aquele time que vai brigar pelo título com força igual estava. Libertadores mais difícil ainda, a Copa do Brasil já está eliminado, né? Então é muito complicado a situação do Inter. Só para falar sobre o Dali, é um dos maiores jogadores da história do Inter, todo mundo sabe. Ele está ali do lado de Fernandão, do próprio Falcão, né? Assim, não estou falando em questão de qualidade, estou falando em questão de identificação com torcida, de ser querido pela torcida. E o Dali é assim, ele tem essa identificação muito grande, não é à toa que ele se naturalizou brasileiro para poder abrir espaço para estrangeiros no elenco. A idade atrapalha? Atrapalha. Ele não é mais o mesmo da Alessandro. Antes ele era o 10 titular absoluto daquele time. Hoje não é mais. Hoje não é mais o mesmo. Mas ainda assim tem a liderança, tem essa questão. Encerra a carreira dele no Inter em baixa, tecnicamente, assim, porque a situação do clube não é boa. Se o Inter ainda tivesse com o Kudê lá na liderança, ele ia ser uma despedida muito mais uma festa, assim, sabe? Pela história dele. Agora não, ele sai mais tipo assim, putz, perdemos um ídolo, que diretoria, para não falar um palavrão, que diretoria incompetente, né? O ídolo vai sair pela porta dos fundos, basicamente. A diretoria, sabe, não tá preparando nada para ele. Então é uma perda em relação à história, a ídolo e tal. Mas se fosse pelo momento, infelizmente é a realidade. Se você quer ter jogadores de qualidade, o D'Alessandro hoje não está agregando tanto. Né? Então é mais ou menos assim que eu enxergo. Concordo com a visão do Renan. Eu acho que na vida a gente tem que entender que tudo tem um fim. Né? Nada vai ser para sempre. Poxa, o D'Alessandro não é mais o mesmo de 2010, por exemplo. O D'Alessandro ganhou Libertadores, Recopa, Sul-Americana. Ele só não ganhou pelo Inter, Brasileirão e Copa do Brasil, se eu não estou errado. De resto, ele ganhou tudo. E o Mundial de Clubes, né? Em 2010 o Inter não ganhou, perdeu pro Mazembe. Mas assim, que a gente, quando o torcedor colorado, eu até entendo esse sentimento que eles têm do D'Alessandro ser um ídolo, marcou uma era, e dói ver embora. Só que chega uma hora que acaba, né? Não tem como, o cara tem que seguir para outras coisas, a carreira do cara acaba, o D'Alessandro já não tem o pique que ele tinha antes, e dentro de campo ele não rende o que ele rendia antes.
Às vezes colocar vamos supor, num jogo contra o Grêmio, uma semifinal aí de Copa do Brasil, eu tô dando um exemplo, um jogo importante. O D'Alessandro ele não tem o ritmo que ele tinha antes para pôr fogo no jogo. Entendeu? Ele tem a experiência, tem o respeito e tudo mais. É um cara que tem uma história no Inter e foi um dos grandes da história, sim. Mas eu acho que chegou a hora do fim. E, tipo, é melhor terminar antes do que acontecer alguma bobeira, sei lá, o D'Alessandro ser expulso num jogo decisivo, ele errar alguma coisa, ou enfim. Saindo agora, pelo menos ele sai deixando saudades, não despejando raiva pela torcida do Inter. E agora, no total momento, né? Essa frase do Renan que ele falou que o Abel Braga vai queimar tudo que ele conquistou pelo Inter, vai rodar aí muito tempo. E quando o Abel Braga for demitido, né? Se ele for demitido até o fim da temporada, vai ser a thumb de um vídeo, a frase do Renan. Porque ele voltou e até agora o Inter só tomou pipoco, né? Não consegue jogar mais como jogava antes. O time do Inter era limitado, tanto é que quando a gente começou a fazer esses debates, o Inter estava nas cabeças do campeonato. E eu até falei que o Inter era um time que eu considerava que ia ser um cavalo paraguai, ele com o Atlético, eu coloquei os dois. O Atlético ainda segue ali, mesmo empatando contra o Ceará, mas tá no meio da briga. Agora o Inter você já não vê como um time para brigar, porque não tem elenco, grandes jogadores se lesionaram, e o caraca do time, o Galhardo, ele já não tá com o hype que ele estava anteriormente, mas muito por conta do esquema tático, muito por conta do time, né? Não adianta você exigir que o cara faça gol se a bola não chega. O Inter hoje, o próprio Abel falou que não tem tática. Isso é muito retrógrado. Um cara não pode comandar uma equipe que briga por Brasileirão sem ter uma tática. Hoje em dia no futebol isso não existe mais há muito tempo. Então, o Abel Braga, ele voltou na hora errada pro Inter, ele já não tá na pegada que ele estava antes, ele já não tá acima como ele era antes, então isso complica o lado pro Inter e para mim assim, não briga por título mais. E eu acho que o G6 ele pega por conta que tem muito time como que tá oscilando e que também tem elencos limitados. Então eu acho que com o G6 o Inter pega ainda mais que a Copa do Brasil pode ser vencida por um time que tá entre os seis, né? Porque a semifinal tem o São Paulo, o Palmeiras e o Grêmio. São três times que estão entre os seis, então pode abrir mais uma vaga para a Libertadores, aí se torna o G7. E se um time desses do Brasil ganhar a Libertadores, né, os candidatos brasileiros a ganhar a Libertadores também estão entre os seis. Então, pode ser que abra outra vaga, mas isso aí a gente já não sabe, isso aí tem que esperar. Mas eu acredito que o Inter fica no G6. Agora a gente vai falar para mim, acho que do tema mais falado nos últimos dias, aqui no Brasil, que é contra a arbitragem, né? A arbitragem ela perdeu completamente o padrão. A gente não entende mais o que é que um lance que é para expulsar e outro não. Antes a gente via uma falta de último homem e falava, pô, isso é expulsão. Hoje em dia a gente já não sabe se isso é critério mais para um árbitro. Então, assim, para mim isso já acabou. E eu queria saber de vocês, se a arbitragem brasileira realmente está perdendo o critério ou então essa confusão do VAR está mudando a cabeça dos juízes. O que você acha que está acontecendo com a arbitragem? A arbitragem brasileira nunca teve critério, Léo. Nunca, 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 nunca. É uma das arbitragens confusas, e aí a gente traça muito aquele parâmetro Europa, que eu particularmente não gosto, porque são níveis de futebol totalmente diferentes. Mas, em relação à arbitragem, a regra é a mesma do futebol. A regra é a mesma. A FIFA define as regras e os campeonatos, as ligas seguem. Então, essa questão de critério dos árbitros brasileiros, ou então a falta dele, na verdade, é uma questão que sempre a gente coloca em pauta. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no final de semana. Eu assisti Corinthians e Grêmio. O Darlan do Grêmio tomou amarelo por uma entrada, logo no começo do jogo. E em seguida o Cantilho deu uma entrada no PP, em que o PP vai cortar a bola para trás, o Cantilho vem dar aquele rapa na perna dele, cartão amarelo pro Cantilho. 2 minutos depois, o Otero recebe a bola no meio do campo e vai tocar a bola pro Gil. Quando ele toca a bola pro Gil, o Darlan chega por trás, dá um rapa na perna dele, Darlan já amarelado, levanta o Otero cai, o árbitro, o senhor Caio Marques Vieira, olha para os jogadores correndo reclamando e fala que não vai dar cartão. Isso originaria o segundo cartão amarelo pro Darlan e depois a expulsão. Aí muita gente fala que o árbitro quis administrar o jogo, não quis expulsar alguém logo no começo. Se a falta do Cantilho é para amarelo, a do Darlan é para amarelo. Não tem essa de administrar jogo. É o critério. Se aquela falta tem amarelo, a outra também tem que ter, porque foi o mesmo tipo de... Não importa a região do campo. A entrada em si é o que evidencia o cartão. Né? Então não há um critério no futebol brasileiro. São poucos os juízes que são muito firmes em relação ao critério. E aí eu vou fazer um elogio no jogo que aconteceu entre Sport e Atlético Goianiense. E é um elogio que eu já faço frequentemente pelo que tem acontecido. A Edna Alves Batista é um dos poucos bons exemplos de arbitragem no Brasil hoje. É uma juíza que é firme, uma juíza que toma decisões
corretas, que segue o seu critério durante boa parte do jogo e que põe os jogadores na casinha, não cai nessa de pressão. E a arbitragem brasileira hoje, em geral, tirando ela e alguns outros nomes, que aqui eu não vou ficar citando, porque né, até ficar falando todos vai demorar um pouquinho, ela e mais alguns poucos nomes seguem seus critérios e seguem os seus padrões. Definiu, esse tipo de entrada vai ser para amarelo, não importa se é para segunda amarelo, se é para primeiro amarelo, não importa o momento do jogo, vou dar amarelo no lugar do campo. Agora, os outros juízes, grande parte, eu diria que, sei lá, 80% da parcela dos árbitros que apitam a Série A do Campeonato Brasileiro, não tem critério. Eles vão com esse negócio de administrar jogo. Não tem essa de administrar jogo. Se o lance merece cartão, tem que ter cartão. Não importa o momento, não importa o horário, não importa nada. Quem fez a falta é para amarelo, tem que dar amarelo. Esse negócio de, não vou expulsar para não estragar o jogo. Tá na regra que se o jogador fez 2 infrações que são para amarelo, ele tem que ser expulso. Não tem essa. Não tá lá escrito que no momento do jogo tal você não pode expulsar porque senão vai estragar o jogo. Então é uma questão muito complicada. A arbitragem brasileira precisava ter um... É claro que não dá para definir porque as entradas o tempo inteiro são totalmente diferentes, né? O jogador que entra numa jogada de lado, o jogador que entra numa entrada de frente é diferente. Mas precisa ter os árbitros precisam estabelecer o seu próprio critério. Esse tipo de lance eu vou dar amarelo, esse tipo de lance não. E independente se o jogador já tem ou não, enfim, é uma confusão. Por isso que eu falo que a arbitragem brasileira é uma das mais tenebrosas que a gente vê. E não falta, assim, claro que os árbitros não são profissionalizados, mas não falta investimento em cursos, essas coisas assim. O que falta mesmo é a CBF pegar no pé desses árbitros na hora que tem que pegar, de aplicar punições, assim como aplica para jogador quando o jogador faz besteira dentro de campo. Também tem a questão da profissionalização, como eu já falei, dá para você profissionalizar árbitros, mas também tem essa questão de exigir um pouco mais, de exigir, de pegar no pé do cara mesmo, porque o cara vai se sentir pressionado e vai fazer o trabalho certo. Se afrouxar demais, ficar defendendo, passando a mão na cabeça para erro de árbitro, vai ficar muito difícil. Bom, os erros de arbitragem no futebol brasileiro sempre foi pautas de um monte de debate, né? Em todos os anos, todas as décadas. Então, isso mostra o que o Renan falou, que a arbitragem brasileira não tem critérios. Se ela apita para um, ela tem que apitar para outro. Então, mostra que o juiz quer essa de administrar jogo, que nem o Renan disse, mas não tem essa de administrar jogo. Se você quer administrar jogo, você tem que apitar a falta, dar o segundo amarelo no jogador e expulsar. Porque se você não apita a falta que o jogador deu, o jogador do time adversário pode se sentir também no direito de fazer uma falta do mesmo jeito ou até mais grave e depois reclamar para não receber o cartão amarelo. Então, esse negócio de extra jogo torna o jogo mais pegado também, mais faltoso, com risco de machucar os jogadores. Então, mostra que a arbitragem brasileira não tem critério nenhum. E eu acompanho muito o futebol espanhol, né? Porque eu trabalho para o futebol na veia no futebol espanhol. E a arbitragem do futebol espanhol também é muito ruim, muito ruim. Sempre tem discussão de arbitragem lá. E, cara, isso mostra que esse ponto de árbitro precisa evoluir muito no futebol brasileiro. Apita no futebol brasileiro e mundial. Apita para um lado e não apita para outro. Então, fica complicado da gente conseguir elogiar com frequência os árbitros do futebol. Antes do Léo falar, eu só queria acrescentar uma coisa aqui. O Bruno falou essa coisa de que o árbitro deixa o jogo seguir, essas coisas assim. Eu estava até comentando com o pessoal mesmo do futebol na veia, quando eu estava assistindo o jogo Corinthians e Grêmio, parece que acontece o seguinte: o jogador que ele toma amarelo, ele sabe que ele vai ter um bônus de dar mais uma entrada dura antes de tomar o segundo amarelo. É sempre assim, ele toma amarelo, aí ele pode fazer mais uma falta violenta, que o juiz vai deixar quieto, e aí na terceira falta violenta, ou seja, na segunda em relação a depois que ele toma amarelo, aí sim ele pode correr o risco. O jogador ele sempre tem esse bônus depois que ele toma o primeiro amarelo, então ele sabe que ele pode dar mais uma entrada dura. E isso acontece várias e várias vezes e os árbitros não vão lá e aplicam o critério. Olha, quanto à arbitragem, eu sou um pouco até polêmico, porque eu nunca gostei da arbitragem do Brasil. Para falar a verdade, é raro eu gostar de alguns árbitros. Assim, por exemplo, essa juíza que o Renan citou, todos os jogos que eu vi dela, eu sempre achei ela muito firme. Eu acho que o juiz ele não pode dar margem para capitão de time, o jogador mais estreia crescer para cima, que nem,
Por exemplo, Grêmio e São Paulo. O Dani Alves deu uma entrada criminosa no Luiz Fernando. Ele já tinha amarelo e não deram segunda amarelo para ele. Aí o cara ganha folga. O Gerson contra o Flamengo e contra o São Paulo na Copa do Brasil era para ser expulso, segundo amarelo, não deram. Esse negócio de expulsão acabar com o jogo, quem tem que ter na consciência é os jogadores. O Darlan ele fez uma falta no Otero no campo de defesa do Corinthians. A bola estava longe do gol dele. Por que ele vai fazer aquela falta, mas é falta para amarelo? Quantas vezes o Renan desenha da falta do PP, mas entre outros jogos, quantas vezes que a gente viu o cartão amarelo naquela falta? Se é para amarelo, e o cara tem ou não pode deixar de ser. Né? Muitas pessoas falaram do lance do próprio Otero, depois o Otero tomou o segundo cartão amarelo por uma falta que as pessoas falam, tem que ser para amarelo, dá cartão, mas ele fez pro Otero que ele não fez pro Darlan. E assim, eu sei que são lances diferentes e tal, mas se o Darlan fosse expulso, o jogo era outro, porque o Corinthians teria jogado com um a mais por muito tempo, e aí a gente não sabe se aquela falta do Marlon teria existido no Mateuzinho, mudaria a história do jogo, era outro jogo. Aquela falta do Marlon no Mateuzinho, pra mim era para expulsão por conta da sola, até cortou, é um lance que para mim não tem discussão, mas os outros dois lances, né, a gente pode ver que o critério não existe. Já vi muitas vezes o árbitro conversar com o cara e deixar de dar o amarelo para dar mais uma chance. Isso não pode ter. Porque, principalmente quando joga time grande, de camisa, contra time que não tem camisa ainda. Sempre acontece isso. Um cara mais estrela faz duas faltas, ele não toma um cartão amarelo, depois ele toma um cartão amarelo, o juiz segura para ele. E o outro time, o jogador volante também faz duas faltas, ele já toma dois cartões amarelos, ele tá na rua. Não tem conversa. Lá na Europa eu assisto alguns jogos, às vezes eu não gosto tanto assim, também da arbitragem europeia, mas, por exemplo, lá na Premier League, o VAR tem um tempo limite para tomar decisão. Aqui no Brasil, 5 minutos, às vezes demora, o jogo esfria. Às vezes, por exemplo, o time tá ganhando de 2-0 e tem um problema com o VAR, para ele é até bom essa esfriada, porque aí o jogo fica tranquilo, o time tá querendo reagir, perde o pique, esfria. Então, assim, o jogo muda completamente. E assim, eu acho que os árbitros têm que ser mais firmes, não dá moral para jogador, entendeu? Para mim, a arbitragem brasileira, ela é frouxa, entendeu? Ela afrouxa para jogadores de nome, e aí acontece isso. Gerson, Daniel Alves, assim, eu tô citando os dois, são grandes jogadores, mas eram para ser expulsos naquele momento, e não foram. E se fosse um jogador qualquer, teria sido, entendeu? Isso que me irrita, né? Pode falar, Bruno. E outra, olha, você fala que a arbitragem brasileira é frouxa, a gente dá pra ver quando eles apitam alguma coisa, eles apitam pensando no que o VAR vai achar do lance, não na intuição deles do lance. Eles apitam, a gente vê que não é o que eles querem fazer realmente, o que eles querem punir o jogador. Eles apitam esperando o VAR chamar eles para ver qual vai ser a decisão do VAR, entendeu? Então, é muito ridículo isso e concordo plenamente que a arbitragem é frouxa. E completando o que eu disse de administrar jogo, para mim você tem que administrar o jogo punindo o jogador. Se você não administra, é o que eu falei, vai tornar o jogo mais violento e com risco de machucar, de contundir diversos jogadores que estão ali jogando. Com certeza. E eu acho que se os juízes forem rígidos, né, darem um amarelo por determinada falta, isso preserva o bom futebol. Porque aí aquelas faltas bruscas e inúmeras faltas acabam, né? Porque hoje é muito frequente o rodízio de falta, né? E muitas vezes não tem cartão, e os jogadores fazem uma puta falta forte, e ele fala assim, professor, mas é a primeira. Mas não tem esse de número de falta, não é futsal que é 3 faltas e um cartão amarelo, entendeu? E no futsal também você pode tomar um cartão amarelo na primeira falta, dependendo da sua falta, do seu grau, né, de força e tudo. Então, assim, tem muito para melhorar ainda. Eu sei que não é profissionalizado, muitos árbitros fazem outras profissões, né, são advogados, enfim, mas eu acho que quando ele tá ali no jogo, ele tem que fazer o trabalho dele e não pode dar moral para ninguém, entendeu? O que é para ser, tem que ser. Então, assim, se ele lança para amarelo, tem que dar amarelo, independente se o cara já tem ou não amarelo. Entendeu? O fato de ter amarelo não pode ser um critério para você amenizar pro cara, entendeu? E o cara tem que ter consciência de fazer falta ou não. Agora, falando um pouco de futebol europeu, né, normalmente no futebol italiano a gente está acostumado a ter uma Juventus soberana. Entretanto, o Milan está surpreendendo no começo de temporada, está fazendo uma boa campanha até o momento, é o líder, seguido da própria Juventus. E assim, os dois jogadores estão brilhando, são o Ibra e o Cristiano Ronaldo. Dois jogadores já estão assim, perto dos 40, né? Já estão mais perto dos 40 que dos 30.
e continua um alto nível. O Cristiano Ronaldo tem 8 gols em 5 partidas apenas. Né? Ele jogou pouco jogo na Série A por conta que teve o Covid. O Ibra tem 6 jogos e tem 10 gols. Então, assim, são os grandes destaques dessa Série A. Eu quis ver de vocês se vocês acreditam que os dois vão travar um grande duelo por todo o campeonato. Ah, Léo, eu acredito sim, porque, como você disse aí, eles têm mais gols do que jogos no campeonato. Então, e outra, a gente não precisa nem ficar falando aqui a qualidade dos dois dentro da área, né? O CR7 começou a carreira jogando ali na ponta esquerda, no lado do campo, e envelhecendo com o tempo, ele foi colocado de centroavante. E o cara tá fazendo gol de tudo quanto é jeito, né? Já fez dois gols agora na última rodada contra o Cagliari, né? O Ibra também fez dois contra o Napoli agora na vitória. E eles têm tudo para travar uma grande briga aí pela artilharia do campeonato italiano, porque cheiram a gol, sabem fazer gol de qualquer jeito. E esse bom início do Milan também ajudou bastante o Ibra, né? Porque a gente vê o Milan liderando o campeonato e fazendo uma ótima campanha. Então, os dois têm tudo para brigar pela artilharia com toda certeza. É na sua vez. O... Mas seguindo, falando de campeonato italiano, eu acredito que os dois podem fazer uma boa campanha, os dois, mas eu acho que assim, a Juventus ela vai crescer sobre o Milan. Como eu torço para o Milan ganhar, porque é para acabar diminuindo a Juventus. Né? A gente gosta de futebol, a gente gosta de um campeonato igual, que disputando vários campeões, né? Cada hora um time ganha, e a Juventus já ganhou os últimos anos todos, né? Não está tendo muita graça. Quanto à artilharia, eu acredito sim. O Ibra está numa fase muito boa, uma fase goleadora. Ele se lesionou, não sei se foi sério, e não sei se ele vai ficar muito tempo fora, mas eu acho que eles vão travar um bom duelo por artilharia, mas eu acho que os times não vão seguir um duelo por muito tempo. Né? O Milan tem que provar quando a temporada apertar, né? O Milan está na Liga Europa também, e aí acontecer casos de lesão, né? Tá tendo alguns casos de Covid lá na Itália também, e aí ele tiver que recompor as peças, a gente tem que ver se o Milan vai render do mesmo jeito, porque em jogos contra equipes mais fracas, ele foi, mas a gente não sabe, né? Às vezes enfrenta uma Inter de Milão com alguns desfalques, e aí às vezes não rende tanto e perde, enfim. Então a gente tem que ver com o decorrer do campeonato. Pode falar, Bruno. Bom, e aí a gente que gosta, que já falou que eles vão travar um bom confronto aí pela artilharia. No dia 6 de janeiro, pela 16ª rodada, tem Milan e Juve, né? Então, é um bom jogo aí para a gente acompanhar. Os dois goleadores estarão em campo, né? Se não acontecer nada até lá. Então, é um bom jogo aí para a gente ver e acompanhar. Com certeza vai ser dois dos dois times que vão estar brigando pelo título. Pronto, voltei. Eu tava ouvindo vocês falarem, mas eu não conseguia aqui, fiquei desesperado porque eu não conseguia, com o computador travou, não conseguia acionar o meu microfone. Mas tudo bem, pelo menos vocês ouvidos, gente que trabalha em casa, assim, faz gravações é complicado. Falando sobre Ibra e Cristiano Ronaldo, eles têm tudo para serem os dois goleadores, até porque são os dois principais atacantes do campeonato italiano, junto com o Lukaku ali, né? Mas eles são aqueles caras que sempre estiveram em alta, sempre estiveram com nome, e que estão fazendo jus a isso, né? O Cristiano Ronaldo, ele ainda teve uma queda, assim, pelo menos ao meu ver, do Cristiano Ronaldo, que ele era pro Real Madrid para Juventus, é óbvio, é natural isso acontecer, né? Até porque, por exemplo, você disputar campeonatos com o Real Madrid, disputar com a Juventus é totalmente diferente. E também tem a questão da idade, né? O Cristiano já tá para cima dos seus 30 anos, é normal isso acontecer, acontece com todo mundo. O Ibra, ele sempre tem aquela personalidade dele, aquele jeitão, mas ele sempre foi um jogador de alto nível, né? Aonde ele passou, ele sempre foi. Então, tem tudo para ser legal. O Milan se recuperando, né? Voltando a ser o Milan forte na Itália, com soberania, indo bem. E a Juventus, a gente não precisa nem falar, porque dominou o campeonato italiano nos últimos, sei lá, 8, 9 anos. Então, promete sim ser uma briga bem legal. Uma briga de dois times tradicionais, com dois atacantes totalmente, assim, top de linha no futebol mundial.
sem sombra de dúvida, são grandes jogadores. E agora falando aí, né, que a gente falou da Libertadores, falamos do Inter anteriormente, né? Eu queria saber de vocês o que vocês esperam dessa semana de Libertadores, né? A fase eliminatória chegou, é o primeiro jogo das oitavas, e muitos brasileiros pegaram jogos difíceis, né? Outros pegaram jogos mais fáceis. Acredito que vai ser uma semana muito emocionante. Queria saber aí o que vocês estão esperando dessa semana de Libertadores. Dos brasileiros vai ser bem difícil, em especial para alguns, principalmente Atlético Paranaense, que pega o River Plate, né? O River, a gente sabe da força, é um dos favoritos, continua sendo, já vai uns 3, 4 anos que o River é um dos favoritos a ganhar o campeonato. O Inter tem essa questão de pegar o Boca, a gente já comentou aqui a situação do Inter, é muito complicado, o Boca, mais uma vez, é um dos favoritos. A gente sempre coloca River e Boca no começo da Libertadores, pode estar com o pior time, sempre vão ser favoritos a ganhar. O Santos pega a LDU, né? É um adversário complicado. O Santos com essa questão da Covid, vários jogadores afastados, alguns voltando já. É bem difícil, ainda mais, se não me engano, o primeiro jogo é no Equador, me corrija se eu estiver errado. De resto, o Flamengo pega um Racing que tá mal das pernas lá no Argentina, não tá no momento bom, passou bem do seu grupo na Libertadores, mas não tá no momento bom. E o Flamengo agora, poxa, voltou a Arrascaeta e a Everton Ribeiro no meio campo. Tem problema do ataque ainda lá, tem, mas mesmo assim o Gabigol tá voltando. Tem tudo pro Flamengo passar. Pelo momento que vive, pela mudança, né, do estilo de jogo, o Flamengo tem tudo para passar. Palmeiras a gente não precisa nem falar, o Palmeiras é amplo favorito. Se o Palmeiras jogasse com os meninos da base, era favorito contra o Delfim. O Delfim é uma equipe muito frágil, que passou num grupo que tinha Santos, né, que o Santos foi o líder do grupo, e aí Defensa e Justiça e Olímpia, que eram dois times que eram favoritos diante do Delfim, mas que o momento não ajudou, e aí o Delfim passou. Então o Palmeiras assim, tem um dos jogos mais fáceis, juntamente com o Grêmio. Pega o Guarani, né, o Guarani, tudo bem, ele é carrasco do Corinthians, mas quando pega brasileiro se enrosca, foi assim com o Palmeiras na fase de grupo, e agora pega um Grêmio que é um time extremamente copeiro. Então, os únicos que eu vejo com mais dificuldade mesmo vão ser Inter e Atlético Paranaense, por conta de pegarem dois dos favoritos e pelo momento também que vivem. Bom, eu concordo com o Renan também. Eu acho que o Atlético Paranaense vai ter grandes dificuldades contra o River, porque é o River Plate e o Atlético também tem vários desfalques por conta da Covid, né? Então, para mim vai ser muito complicado para o Atlético. Eu acho que nesse confronto passa o River. O Palmeiras, igual o Renan disse, a gente não precisa nem falar, porque Delfim é um clube muito fraco, tá brigando para não cair lá no Campeonato Equatoriano, então não tem nem como o Palmeiras não passar desse confronto. Inter e Boca. Bom, como a gente disse, o Inter não vem fazendo, não tem um bom momento com o Abel Braga, e o Boca com toda Libertadores que começa, a gente coloca Boca e River como um dos favoritos para levar o título, né? E nessa não é diferente. O Boca, com toda a tradição que tem na competição, para mim, passa o Boca. Aí, Flamengo e Racing, eu acho que vai ser um jogo bom, vai ser um jogo bem disputado. O Racing, nas 4 primeiras rodadas do Argentina, não venceu nenhuma, né? Tá mal no grupo A lá do Argentino. Mas eu acho que tem tudo para ser um jogo bom, mas mesmo assim eu acho que o Flamengo passa ainda do Racing. E aí o Santos com a LDU, o Santos com a mesma situação que o Atlético Paranaense, né, com desfalques por Covid e tudo mais, e ainda mais jogando na altitude lá de Quito. Eu acho que vai ser um jogo complicado, mas para mim, se o Santos fizer um golzinho lá, eu acho que já está de bom tamanho para trazer o jogo de volta aqui para Vila Belmiro. Eu acho que só o Santos não se complicar lá em Quito, que eu acho que passa também. Então, para mim é isso. Atlético Paranaense e Inter vai ter muitas dificuldades, e eu acho que os dois não passam. Ah, esqueci de falar do Grêmio também. O Guarani, como o Renan disse, é um time que é carrasco do Corinthians, mas contra o Palmeiras, na fase de grupos, o Palmeiras não teve dificuldades. Tanto é que meteu três gols aqui no Allianz Parque, lá empatou, mas foi um jogo muito abaixo das duas equipes lá também. Então, o Grêmio, com a tradição também que tem de copeiro e tudo mais, para mim passa também nesse confronto.
Alguns brasileiros estão com vida difícil. Para mim, o Atlético Paranaense e o Inter pegaram os adversários mais complicados. Em seguida, o Santos, porque o Santos pegou um time de altitude, né? Ele meteu 5-2 em São Paulo. A competição jogou mal aqui em São Paulo. São Paulo dominou a LDU. O problema é que, né, o Santos perde um placar expressivo desse, que dificulta o jogo de volta, né? Por condição de gol e tudo mais. Mas o Santos, se ele fizer um bom jogo hoje, ele tem grande chance de classificar. O Atlético e o Inter já acho muito difícil, porque jogam em casa. O Atlético já sem o Unicão e sem o Santos, e entre outros desfalques por conta do Covid. E o River Plate, para mim, é o principal time aí a vencer a Libertadores. Dos gringos, para mim é o mais difícil de enfrentar, né, sem contar os brasileiros. E o Inter pegou o Boca, né? O Boca é um time que ele pode estar no pior momento da vida dele. Mas se ele for jogar a Libertadores, jogar o mata-mata, não queira enfrentar o Boca. Porque é um time copeiro, é um time. Eu até apelidei ele num texto que eu fiz falando que ele é o bicho-papão da América. Porque é quando você acha que ele tá morto, ele renasce, e aí ele briga, ele elimina o brasileiro, principalmente o brasileiro, tem dificuldade com o Boca. E então esses três, para mim, são os confrontos mais difíceis. Agora, Palmeiras e Delfim. Assim, para mim, o Delfim já não deu. É como se fosse um WO pro Palmeiras. O Palmeiras é muito favorito. Para ser eliminado tem que acontecer uma catástrofe. E assim, uma zebra muito grande. Coisa de fechar o clube, mandar os caras embora e montar tudo de novo, porque, poxa, o Delfim é um time bem mais fraco. O Grêmio, para mim, vai passar tranquilo também. O Guarani não é um time que incomoda e também acredito que o Grêmio é forte, mata-mata. E por último, né, mas não menos importante, o Flamengo, né? O Flamengo vai enfrentar o Racing. Para mim é um confronto difícil, mas eu ainda acho que o Flamengo vai conseguir passar. O Racing não vive um grande momento. E o Flamengo está querendo virar a página, né? E fazer um bom restante de temporada. Né? Tem o Brasileirão e Liberta ainda. Ano passado ele estava nessa situação, né? Ele foi eliminado da Copa do Brasil, estava crescendo no Brasileiro. E aí chegou a Libertadores, ele cresceu. Então, assim, pode ser que o Flamengo cresça nessa temporada de novo e brigue por títulos novamente. Agora, falando de Champions League, queria saber de vocês aí o que vocês esperam dos principais jogos. Né? Tem alguns jogos aí que já estão valendo bastante, né? O PSG tá um jogo da vida hoje, às 5 horas da tarde. Queria saber de vocês aí o que vocês esperam dessa semana de Champions League. Bom, Léo, vai ser uma semana boa, hein? Com bastante jogos bons. Se a gente for ver aqui, tem Inter de Milão e Real Madrid. É um jogo que define muita coisa no grupo B, né? Porque o Real Madrid não anda bem na, na Champions League e a Inter de Milão tá pior ainda, né? Então é um jogo muito parelho, assim, é um jogo muito esperado, pelo menos para mim. Tem também Liverpool e Atalanta, que é um jogo assim que a gente for ver, é um jogo bom pelo que a Atalanta fez na última Champions League, mas na última rodada na casa da Atalanta, a Atalanta levou 5 do Liverpool, então é um jogo que o Liverpool pode dominar também. Chelsea e Rennes, que eu falo que esse Chelsea aí pode ser a grande promessa aí dessa Champions League. Vamos ver no que vai dar. Tá liderando o grupo E, né? Junto com o Sevilla. E o PSG e o Leipzig. Esse jogo é bom, hein? Porque o PSG precisa de tudo para ganhar o jogo, a partida. É, é o jogo da vida, assim, vamos dizer, do PSG na Champions, porque se a gente for ver, se o PSG perde para o Leipzig vai para 9 pontos junto com o Manchester United, que teoricamente vai ganhar do Başakşehir. E o PSG vai ficar lá embaixo com 3 pontos se perder. Então é um jogo muito complicado. O Tuchel já falou que precisa demais do Neymar nessa partida. Então as tensões vão estar lá no alto com esse jogo. Tem jogos interessantes e tem jogos que a gente sabe o que vai dar, né? Eu tava olhando aqui enquanto o Bruno tava falando dos jogos de hoje, terça-feira, né? O Sevilla e Krasnodar não precisa nem falar. O Sevilla já tá, enquanto a gente tá gravando aqui, o Sevilla tá ganhando o jogo já. Rennes e Chelsea, a gente sabe o que vai dar Chelsea. Dortmund e Bruges? Dortmund. Dinamo de Kiev e Barcelona? Barcelona. Juventus e Ferencváros? Juventus. E aí, é isso que eu acho engraçado na Champions, porque sempre, cada grupo tem dois times que são muito favoritos e que sempre vão ganhar os jogos. Chega até a ficar meio sem graça, assim, da hora só ver o jogo um contra o outro. Las Vicente talvez seja um dos joguinhos mais equilibrados que tem aí, vai. O United Başakşehir e o United. E PSG e Leipzig, que aí sim é o grande jogo do dia, é aquele jogo que a gente tem que dar atenção mesmo. Aí na quarta,
tem alguns joguinhos interessantes e outros nem tanto. Por exemplo, Inter e Real Madrid, a gente não precisa nem falar, é um jogo crucial para o Real Madrid, né? O Real Madrid tem que ganhar, porque tropeçou já no grupo. Outro jogo que é legal de acompanhar também é o jogo desse grupo, que é Mönchengladbach e Shakhtar, que são dois times que são, digamos, surpresas devido ao grupo que caíram, né? Principalmente o Mönchengladbach, que é um time bem organizado, por sinal, que surpreendeu muita gente aí, inclusive a mim. E Liverpool e Atalanta, assim, que chamam mais atenção, né? Que são dois times que jogam abertos, que não tem medo de atacar. Promete ser um jogo de bastante gols, então eu ficaria de olho nesses jogos. De resto, a gente sempre sabe que vai ter um favorito e bem acima do adversário. Mas tem esses joguinhos interessantes aí para acompanhar. Tem jogos interessantes e também tem jogos que a gente já sabe, né, que a gente já espera um resultado. Né? Quando a gente está gravando, o Chelsea joga e o Sevilla também. O Chelsea está 0x0 ainda, o Sevilla já está ganhando. E a gente acredita que o Chelsea vai acabar ganhando. O Rennes não vem fazendo uma boa Champions League. O Sevilla provavelmente vai ganhar do time russo. Aí o United, Barcelona, Juventus são jogos que a gente crê, né, pelo menos que eles vão ganhar. Né? A Juventus e o United jogam em casa, então acaba que praticamente certeza. E o Barça joga fora, mesmo sem o Messi. Aliás, é mais um motivo para a gente não ter tanto interesse no jogo do Barcelona. O melhor jogador dele não joga. Tudo bem que o Messi não vem com aquela vontade de jogar com o Barcelona, mas é um cara diferente. Você sabe que ele pode fazer um diferente. É um cara que é um dos melhores da sua geração. Então, assim, é bom os jogos dele. Outros jogos aí a gente também não tem tanta emoção. Um jogo que eu particularmente tô querendo assistir por conta de curiosidade, por conta do último jogo, é Bayern de Munique e o RB Salzburg. Não é um jogo equilibrado, o Bayern é muito mais time, só que o jogo anterior teve muito gol. Né? Até os 33 minutos tava 2x2. E aí o Bayern fez 3x2 e depois virou um passeio. Aí foi um gol atrás do outro e tal. Mas foi um jogo legal de ver. Um jogo que você vê que o Salzburg tem vários bons jogadores que podem futuramente estar em time grande. Né? Eu coloco dois jogos como destaque nessa semana, que é Inter e Real Madrid, porque é o jogo da vida da Inter e do Real Madrid acaba sendo também, porque no começo a gente colocou os dois como classificados. Hoje eu falo que o Borussia Mönchengladbach vai se classificar e um dos dois vai eliminar o outro para ficar em segundo. É até estranho falar isso, mas é a verdade. E o outro jogo é o do PSG. Hoje o Tuchel até falou que o Neymar não está 100%, mas ele precisa do Neymar para jogar e assim e conquistar a vitória. Se o PSG não ganhar hoje, ele tá fora. Não tem como. Porque o Leipzig ainda vai enfrentar o time turco. Turco, eu acho, que é o time do grupo, né? Vai enfrentar ele ainda, que é um time mais fraco. Istambul Basaksehir. Isso, esse é um nome difícil aí que eu não sei pronunciar. Vai enfrentar ele ainda. Sem contar que tem o jogo contra o United na Alemanha. Se os dois chegarem com assim, o PSG tendo que ganhar e os dois empatando, os dois classificam, é óbvio que eles vão empatar, porque não tem nem porquê se matar para ganhar um jogo que já entra classificado. Então, assim, hoje é um jogo da vida pro PSG, então vai ser muito legal. Liverpool e Atalanta, a gente também espera um bom futebol, mesmo que o Liverpool tenha atropelado a Atalanta na Itália, mas, assim, são times ofensivos, então tem jogos interessantes, mas, assim, tem muitos jogos também que tem muita diferença técnica, tipo Juventus e Ferencváros. O Juventus é numericamente melhor, então vai ser um jogo bem desequilibrado, mas é isso que eu tenho para falar da Champions. Eu acho que tem alguns jogos interessantes, outros nem tanto. Queria agradecer vocês dois por ter participado de novo aí, né, pela disponibilidade. Queria agradecer você que está assistindo a gente até o final e pedir para você aí que não é inscrito ainda se inscrever, deixa o like, comenta aí se você concorda ou não com a gente, deixa sua opinião que a gente sempre lê os comentários. Queria agradecer a todos e até a próxima. Siga o Futebol na Veia nas redes sociais, acompanhe o nosso portal e até mais.